Você pode ali em até 30 minutos resolver esse tipo de problema e também poder cobrar entre 80 a 200 reais, dependendo do modelo de celular. E é um serviço que nem todo mundo sabe fazer, nem todo técnico tem habilidade com a solda. Então, dependendo do valor que você cobrar, o cliente ele vai querer fazer porque ele quer resolver o problema e é um serviço que nem. No vídeo de hoje eu irei falar de alguns serviços que você vai faturar entre 50 a 100 reais em até uma hora. Um dos primeiros serviços que talvez esse você já sabe é a troca de tela. Na troca de tela, o menor valor que você vai lucrar é no mínimo 80 reais. Sabendo que tem tela que você vai ganhar 100, você pode ganhar até 200 reais e eu digo ganhar de lucro, não é o faturamento total. Geralmente é cobrado o dobro daquela peça, então no mínimo você vai aí ter um lucro de 80 reais em cada tela. Então, quando você abre uma assistência técnica, o serviço que mais aparece vai ser a troca de tela e é um serviço bem lucrativo que você vai demorar entre 40 minutos a uma hora para trocar uma tela. Troca de botões. Existem dois modelos de botões agora no mercado. Tem aquele que vem a fita completa, como também tem aquele tradicional soldado na placa. São botões bem baratos que você pode adquirir nos fornecedores. Quando você não consegue comprar eles, você pode utilizar das suas próprias sucatas, botões originais que você vai poder dar garantia, onde o lucro vai ser ali quase que 100%. Porque na troca de um botão, independente que ele seja soldado ou que ele seja na fita, que você pode também trocar apenas o botão defeituoso, você vai ter o lucro de no mínimo 50 reais, podendo lucrar até 100 reais ali na troca de um botão, mesmo que ele seja soldado. Um serviço desse, contando já com a desmontagem do aparelho, pode demorar aí no máximo uma hora. Microfone. Quando o microfone para, o cliente quase que não consegue utilizar o celular. Por quê? Na ligação ele precisa do microfone, como também no WhatsApp ele precisa enviar áudio. Então, assim que dá defeito no microfone, defeito pelo tempo de uso, como também sujeira ou aparelhos que às vezes caem no chão, caem na água, o cliente ele já vai logo na assistência técnica para solucionar esse problema. E a troca de microfone também você vai poder aí lucrar entre 50 a 100 reais, dependendo do modelo do telefone. Como na troca de botões, você pode ter botões que são ali soldados, no microfone também. Tem microfone que são soldados, tem microfones que eles já vêm prontos, ele já vem na subplaca, mas geralmente você troca apenas o microfone, onde você vai conseguir dar uma garantia porque você vai estar utilizando um microfone original e o seu lucro ele ainda vai ser maior. Remoção de conta Google. Você sabe que o cliente ele esquece a senha do aparelho ou ele esquece ali o Gmail quando ele formata o celular. É um serviço que pode demorar entre 20 minutos ou até uma hora e meia. Eu digo isso porque tem celular que dá um pouquinho de trabalho para você fazer a remoção da conta Google. E no mínimo ali você vai cobrar também entre 50 a 100 reais, dependendo do modelo do celular. É claro que tem uns mais antigos que você pode fazer até 40 reais. Mas é um tipo de serviço que você não vai precisar usar materiais, apenas o seu tempo, e você vai conseguir realizar esse serviço e ter esse lucro de 50 a 100 reais. É claro que é um serviço que você tem que tomar cuidado, saber se realmente é uma pessoa conhecida, para de repente você não estar aí fazendo a remoção da conta Google de um aparelho que às vezes foi encontrado, um aparelho que às vezes foi roubado, e aí você pode entrar em problema. Serviço de placa. Assim como eu falei nos serviços anteriores, o reparo de placa, quando é um reparo rápido, por exemplo, uma fuga de corrente, uma placa em curto, que você em até meia hora ali encontra o defeito, você pode ali estar lucrando entre 100 a 200 reais, dependendo do defeito. Agora, um serviço de placa, ele só vai compensar quando você vai gastar ali no máximo de 1 a 1 hora e meia.
Passou disso, você tem que pensar o valor que você está cobrando, porque às vezes o tempo que você vai dedicar ali na placa, você poderia estar trocando uma tela. Mas é um serviço, né, que você não vai utilizar muita coisa, ou seja, você não vai comprar peças caras, porque geralmente a placa ela não queima toda, queima ali um ou dois componentes, onde você, ao descobrir o defeito, fazendo a substituição deles, né, a placa pode voltar a funcionar. É claro que não é um serviço tão simples, mas quando você já tem um tempo na área, que você estuda reparo de placa avançado, que você tem um pouco de conhecimento, tem serviço que você em uma hora vai conseguir realizar e vai ter também esse faturamento entre 100 a 200 reais. Então é um serviço muito lucrativo que de vez em quando vai aparecer na sua assistência técnica. FPC. FPC é um conector que fica na placa que encaixa a fita flex que vem nas telas. Ele também não deixa de ser um serviço de reparo em placa, né? Porque quando ele danifica, ele quebra, você tem que soldar um novo conector no lugar. E de vez em quando é um serviço que aparece, não é um serviço tão difícil, que você pode ali em até 30 minutos resolver esse tipo de problema e também poder cobrar entre 80 a 200 reais, dependendo do modelo de celular. E é um serviço que nem todo mundo sabe fazer, nem todo técnico tem habilidade com a solda. Então, né, dependendo do valor que você cobrar, o cliente ele vai querer fazer porque ele quer resolver o problema e é um serviço que nem todo mundo faz. Então, serviço de reparo de placa, né, como troca aí também de FPC, é um serviço bastante lucrativo. Telas descolando. Primeiro, vamos entender por que as telas descolam. Inclusive, tem um vídeo completo onde eu explico, né, qual o motivo das telas descolarem. E quem é aluno do nosso treinamento, né, também já sabe o que deve fazer para que isso não aconteça. Porque é ruim quando você faz um serviço e o cliente retorna, né, falando que o serviço não ficou bom, às vezes volta, né, com a tela descolando. Então o que acontece? De vez em quando é normal que um cliente chegue na sua assistência, né, com um serviço que veio de outra assistência, ou o cliente derrubou o aparelho, às vezes não quebrou a tela, simplesmente o aparelho está descolando. É um serviço que você vai ter ali um retrabalho, que é remover a tela do aparelho que já está descolando, remover a tela antiga, aplicar uma cola nova corretamente, esperar respeitar o tempo da cola e só assim colar. Um serviço igual a esse eu cobro aqui no mínimo R$40, né? É apenas uma mão de obra que parece ser simples, porém você tem que tomar alguns cuidados e você deve cobrar sim um serviço igual a esse, porque pode acontecer, né, por algum descuido você quebrar essa tela e aí você pode ficar no prejuízo. Então, telas descolando, principalmente agora com essa troca de tela completa, onde o cliente troca a tela já com um aro, né? A cola que vem ali da fábrica, não a fábrica do aparelho, mas a fábrica da tela, geralmente não está vindo uma cola bem forte. Então, às vezes é como se fosse uma dupla face que faz com que, com o passar dos dias, aquela tela comece a descolar, às vezes começa a desligar nas ligações. Quando o cliente escuta áudio no WhatsApp também, às vezes desliga, né? Para quem já trocou uma tela com aro do Moto G4 Play, sabe do que eu estou falando, né? Quando ele desliga na ligação. Isso acontece porque a tela descola e ela se afasta um pouco ali do sensor de proximidade. Então, nesse caso, né, tem que remover toda a tela com cuidado, fazer uma boa limpeza, aplicar uma cola nova, né, e depois do serviço pronto, testar tudo direitinho antes de entregar ao cliente. Então, é um serviço que vai aparecer de vez em quando na sua assistência técnica, é um serviço aí bem lucrativo. Serviço de software, ou seja, serviço de sistema, quando o aparelho está travado na logomarca, quando o aparelho fica reiniciando, né? Isso inclui também a remoção de conta Google, que não deixa de ser, né, um problema aí de software, né? Então, o que acontece? De vez em quando vai aparecer celular também aí travado na logo, aparelhos reiniciando. Lembrando que nem sempre o aparelho que está reiniciando é um defeito no sistema. Pode ser sim também um defeito físico, como um defeito na memória, como um defeito no botão Power, né? Mas você que já é técnico vai conseguir ali já identificar, em questão ali de minutos, você já vai saber se realmente é um defeito
é físico ou se é um defeito no sistema do aparelho. Como é feita a recuperação do sistema, né? Dependendo da marca, existem programas, tem programas que são gratuitos, onde você vai reinstalar um sistema novo no aparelho e, em alguns casos, né, o aparelho vai voltar a funcionar normal. Então, é um serviço que também você vai cobrar entre 50 a 100 reais, dependendo do modelo do celular. É um serviço bem lucrativo e, assim também como eu falei, no serviço de reparo da placa do telefone, você tem que levar em consideração o tempo que você vai gastar, porque parece ser simples, você baixar um sistema novo, né, regravar aquele sistema no aparelho, ou seja, em até 1 hora, aquele aparelho dando tudo certo, ele vai voltar a funcionar. Porém, existem situações que você passa um sistema e não dá certo, você baixa um outro sistema e mesmo assim não dá certo, e tem técnico que às vezes deixa de trocar uma tela, de trocar um conector e fica ali, né, focado apenas no sistema, pesquisando cada vez mais. E mesmo que ele comece esse serviço de manhã e chegue no final da tarde e ele consiga, mesmo que ele cobre ali 50 ou até 100 reais do cliente, né, parece ser lucrativo, porém vai depender do que você fez naquele dia. Se você só tinha apenas aquele serviço para fazer, ok. Mas se você deixou de fazer outros serviços para focar apenas naquele aparelho, mesmo que você ganhe 100 reais, talvez não seja aí uma vantagem, porque você deixou de ganhar em outros serviços. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, porque você é um empreendedor e você precisa lucrar para poder manter aí as contas da sua assistência técnica. A troca do conector de carga também é um serviço muito lucrativo, porque você vai pagar aí entre R$1 a R$5 em um conector de carga, né? Você vai resolver o problema do cliente. O conector ele é soldado na placa. Existem subplacas que já vem completa, porém, para você que quer um serviço de qualidade, quer dar uma garantia, quer manter a originalidade do aparelho, é recomendado trocar apenas o conector de carga e não a subplaca. Apenas em situações, por exemplo, quando chega aí uma 10S para trocar o conector de carga e você vê que aquela subplaca não é mais a original, você pode sim decidir colocar uma outra paralela, já que não vai fazer tanta diferença porque a anterior também era paralela. Agora, quando é uma subplaca original, o recomendado é trocar apenas o conector, vai ser um serviço mais lucrativo para você, né? E você vai deixar o aparelho do cliente todo original. Então é um serviço que você vai pagar bem barato no conector, mas o lucro ele vai ser bem grande. No mínimo você vai lucrar R$50 aí na troca de um conector de carga. Vale lembrar que na troca de tela você também pode lucrar na película. E você sabe que a película é bem barata. Exemplo, tem região que você vai pagar R$1 em uma película de vidro, vai colocar para o cliente por R$10. Então, além de você lucrar já R$100 na troca de tela, você está lucrando R$9 a mais. E quando você junta esses R$9 com os outros R$9 de outras trocas de telas, quando chega no final do mês, por exemplo, em 30 telas, né? Faça a conta aí e veja o quanto você lucrou em uma simples película. Então, é um serviço que veio para trocar a tela, mas, né, tem outra necessidade que é também a proteção dessa tela. Então, o cliente, se ele gasta R$200 em uma tela nova, R$10 para ele não vai fazer diferença para ele evitar riscos na tela do celular. Outro exemplo também, na troca de conector ou na troca de um botão power, o cliente vai apenas fazer esse serviço, mas ali ele pode decidir colocar uma película, como eu falei, na troca da tela, como também se você vende capinha, ele pode decidir comprar uma capinha, ele pode decidir comprar um fone de ouvido ou na troca do conector, por exemplo. Existem casos em que estraga o conector de carga e estraga também o cabo USB. Então, se você vende acessórios, né, você pode estar lucrando ainda mais, porque o cliente, além da troca de conector, ele vai querer adquirir ou um cabo USB ou um carregador novo. Então, você tem que estar preparado, você tem que atender a demanda do mercado, né? Você saber que não é apenas consertos que vão te trazer lucros, mas
outros tipos de coisas também, né, vai trazer bastante lucro na sua assistência técnica. Agora vamos falar também dos prejuízos, porque assim como tem serviço que traz lucro, tem serviço que você tem que tomar bastante cuidado. Um exemplo é celular que cai na água. Eu já expliquei várias vezes. Existe celular que cai na água e uma simples oxidação impede do aparelho ligar. Então, uma simples limpeza, né, você vai conseguir trazer o aparelho de volta. Mas tem situações que o aparelho chega ligado e ele está oxidado e na tentativa ali de deixar o aparelho melhor, você vai limpar e o que acontece? Pode acontecer do aparelho não ligar mais, como também existem situações em que a oxidação ela está muito avançada e ela fica embaixo de algumas blindagens, né, embaixo de alguns circuitos integrados. Então você precisaria remover alguns circuitos integrados, como precisaria também de equipamentos mais avançados, como um bom microscópio, para poder fazer um conserto avançado. Então tem situação que você está iniciando que tem que tomar cuidado com esse tipo de serviço. Celular caiu na água, você abriu, viu que tem muita oxidação, né? Pense direito se realmente você vai fazer aquele serviço. Porque às vezes você vai passar o dia todo mexendo naquela placa e além de você passar o tempo todinho naquela placa, talvez no final não dê certo. Agora, quando você tem equipamentos e você tem sucatas e tempo suficiente para trabalhar nesse aparelho, é um serviço que talvez ele compense. Já no meu caso aqui, eu particularmente não gosto de trabalhar em celulares que caem na água, porque eu pego esse tempo que eu ia ficar ali naquele aparelho e vou trocar tela, vou trocar conector, vou fazer outras coisas que irão me trazer resultados. Outro tipo de serviço que não vai te trazer lucro é celulares de marcas desconhecidas. E quais celulares são esses? São aqueles aparelhos que, por exemplo, você não encontra peças no seu fornecedor. São aparelhos que você não tem nem a película para ele. Você tem que pensar direito se você vai pegar esse tipo de serviço. Porque se o cliente chega com um celular que você não encontrou a peça no seu fornecedor e você fica com esse aparelho aí na sua assistência e fica buscando na sua cidade, tentando encontrar peças para ele, o que pode acontecer é que talvez você não encontre, porque são aparelhos complicados por conta disso. Não que são aparelhos ruins, mas são complicados por conta das peças que você não acha. E aí o que acontece? Imagine, se você não encontra nenhuma tela para esse aparelho, imagine se você cortar um flex de um botão power, imagine se danificar uma placa. Tem situações que você vai ter que pagar um outro aparelho para o cliente. Então, é um aparelho desconhecido, você tem que pensar duas vezes se realmente você vai pegar aquele serviço, porque lembrando que nem todo serviço é lucro e nem sempre você vai agradar o cliente. Não adianta você tentar pegar o serviço apenas para agradar o cliente. Tem celular que realmente não vale a pena você pegar o serviço. É melhor um não sincero do que um sim e depois você ficar aí com problema na sua assistência técnica. Outro serviço que pode ser lucrativo, mas que ao mesmo tempo pode te trazer dor de cabeça é configurações, né? Como eu falei, a conta Google, entre 30 minutos a 1 hora, você pode sim lucrar entre 50 a 100 reais. Mas, por exemplo, quando o cliente chega com um aparelho novo e ele quer que você passe as coisas do aparelho velho para o aparelho novo, que você faça backup. É claro que tem marcas de aparelho que você consegue fazer isso bem rápido, mas tem celular que você não vai conseguir, né, deixar do jeito que o cliente quer. E tem cliente que ele quer que você configure e deixe o aparelho novo da mesma forma que estava o aparelho antigo. E aí é que você pode ter um problema na loja. Já que tem aparelhos que as fotos, os vídeos do cliente, as conversas do WhatsApp, você não vai conseguir recuperar todas. Então, tem fotos que você tem que passar para um cartão de memória, para depois passar para o aparelho novo. E o que acontece? No meio de 300 fotos, se o cliente procurar uma foto que ele queria e ele não encontrou, ele vai ficar ali esperando você terminar o serviço. Às vezes você tem que configurar o WhatsApp, passar todos os contatos. Tem contatos que estão no chip que você vai conseguir levar para o outro aparelho. Porém, tem contatos que pode estar associado à conta Gmail, né? À conta Google. E o que acontece? Se o cliente não lembrar
o e-mail certo e a senha certa do Gmail, você vai ter que criar um novo Gmail ou tentar recuperar o do cliente. Então, levando em consideração os outros contratempos que você já teve com as fotos, com os contatos, e ainda ter que tentar recuperar um Gmail, você pode gastar aí entre 2 a 3 horas, e lembrando que 3 horas você poderia trocar 3 telas e ter um lucro ali de no mínimo R$ 200. Sendo que se você cobrar R$ 100 ao cliente por ter configurado o aparelho, é claro que ele vai achar caro, ele não vai querer pagar, ele vai dizer, você não consertou nada, Isso é simples. Então tem serviços que não vale a pena, pelo menos aqui na minha assistência técnica, Mas você aí pode pensar e pode decidir, se for um dia que você está com tempo, talvez compense você pegar esse tipo de serviço. Mas se você já tem outros serviços para fazer, talvez fazer esse tipo de configuração não vai valer a pena. Além das configurações de um aparelho novo, tem cliente também que quer recuperar as redes sociais. Então tem cliente que quer que você recupere o Instagram, tem cliente que perdeu o acesso ao Facebook, quer que você recupere, como também tem cliente que quer que você configure o Instagram, que você configure o Facebook, que você troque a foto de perfil para ele. E assim como eu falei, tem coisas que é até rápido para você fazer, mas dependendo do problema que você já está resolvendo na sua assistência, talvez aquele tempo que você vai perder ali, você vai deixar de ganhar dinheiro em outro serviço, como também você pode atrasar o serviço de algum cliente. E lembrando que quando você dá um prazo para um cliente, você tem que tentar no máximo cumprir aquele prazo, para que o cliente traga mais serviços para você. Entre os serviços que também podem trazer prejuízos são os serviços terceirizados. É quando algum lojista ele traz uma tela para você colar, ele traz alguma placa para você tentar consertar, e o que acontece? O problema é que em uma tela que você ia lucrar entre 80 a 100 reais, você vai ter que dividir aquele lucro com aquele lojista. E ao mesmo tempo que você está dividindo o lucro, você também está dividindo a responsabilidade. Exemplo, talvez ele diga, olha, eu só vou te pagar 40 reais porque eu preciso lucrar também. E é claro que a gente entende que ele precisa lucrar também. Porém, se um dia aquele serviço que você fez der problema, o lojista vai trazer para você olhar o que aconteceu, ele vai trazer outra tela para você substituir, e pode ser que nesse dia você esteja já com a sua agenda lotada, ou seja, você esteja com o seu dia completo. Às vezes é um dia que entrou 5 aparelhos para trocar tela, trocar conector. Então fica uma situação complicada porque você tem uma responsabilidade a mais. Lembrando que isso tem que ser levado em consideração. Nem sempre o que eu digo aqui é a realidade da sua assistência. Então você tem que começar a testar. Se você já vem fazendo serviço terceirizado para lojista e até hoje você não teve nenhum problema, continue fazendo. O que interessa é o resultado final. O que interessa é você ter lucro. Agora, se você vem tendo problema, se você vem tendo prejuízo, por conta que está dando muito retorno, talvez seja o momento de você dar uma pausa, de você focar nos seus serviços e deixar os serviços de lojista para depois. Quando você se organizar, quando você tiver tempo e você ver que você consegue resolver outros problemas também, aí sim você começa a pegar serviços terceirizados. Primeiro, foque na sua assistência técnica, foque naquilo que vem dando certo e deixe para resolver o problema dos outros depois. Em uma simples troca de tela que você lucrou entre 80 a 100 reais, quando o serviço é bem feito e você dá uma garantia, o cliente vai ficar muito feliz, e é claro que ele não vai voltar tão cedo na sua assistência para consertar aquela tela. Mas lembrando que tem outros tipos de serviço que o cliente pode procurar, como eu mencionei, uma troca de microfone, uma troca de conector do mesmo aparelho, Porque aparelhos eletrônicos eles estão ali em funcionamento e um dia eles irão dar problema. E por mais que aquele aparelho não dê mais problema, quando você faz um serviço bem feito, o cliente compra um celular novo, não tem jeito. O celular é novo, mas a tela é de vidro, Os componentes são eletrônicos.
Qualquer queda vai danificar alguma coisa e assim que esse aparelho danifica algo, o cliente vai lembrar do serviço que você fez e lembrando que ele não vai ligar se você cobrou barato ou se você cobrou caro. Ele vai lembrar que você fez um serviço muito bom e que você deu garantia. Então aí a oportunidade de você lucrar novamente e aquele cliente trazer novos clientes, né? Ou seja, você ganha, o cliente ganha e todo mundo ganha. Você consertando as coisas com responsabilidade, com garantia, pode ter certeza que a sua assistência técnica vai crescer cada vez mais. Então esse vídeo foi alguns serviços que eu falei que podem te trazer lucro e alguns que podem te trazer prejuízos. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, porque sempre estou trazendo conteúdos para você que quer começar na manutenção do celular ou você que já trabalha e quer começar a lucrar, você quer começar a ganhar dinheiro com a manutenção do celular. Deixa aí o seu comentário, não esquece de verificar a sua inscrição. Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo.